Olá para você que nos acompanha pela Rádio Defensoria, eu sou Adriana Carla, estamos aqui para mais uma edição do nosso podcast Entrevistas DPE. Como sempre, deixando você muito bem informado, já sente e nos acompanha porque lá vem conversa do nosso sumo interesse. Vamos falar hoje das nossas crianças e dos nossos adolescentes, vamos falar de oficina que esclarece importância dos vínculos familiares na proteção infanto-juvenil. O conselheiro debate também a convivência familiar na proteção de crianças e adolescentes. E para falar sobre esse tema, eu estou aqui com o nosso convidado de hoje, presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, do SEDCAR, o Arlisson Souza Nascimento. Arlisson, seja muito bem-vindo ao Entrevistas DPE. Muito obrigado, Adriana. Agradeço o convite, agradeço a oportunidade que a Defensoria Pública, que faz um papel muito importante no estado de Roraima, e ter a oportunidade de ter essa rádio maravilhosa para os nossos ouvintes, os nossos amigos nos acompanharem através aí das plataformas digitais. E a gente que fica feliz e te agradece você ter aceito o nosso convite para a gente estar falando de um assunto tão relevante, que são os nossos filhos, as nossas crianças e os nossos adolescentes, né? Orientação nunca é demais. Então, mas primeiramente para a gente conversar aqui, começar o nosso bate-papo, a oficina realizada pelo SEDCAR, ela marca um importante momento de fortalecimento, né, das políticas públicas para as crianças, adolescentes em Roraima. Qual foi o principal objetivo desse encontro? Muito bem, nós estivemos reunidos aqui em Boa Vista, né, na zona rural e também aqui na cidade mesmo, com os conselheiros dos 15 municípios, né, do nosso estado de Roraima, os conselheiros tutelares. E essa capacitação traz muito isso, né, essa realidade da convivência comunitária, convivência da família, a presença da família para as crianças e adolescentes. E nós temos, desde quando a gente assumiu o Conselho Estadual da Criança, nós temos ido aos municípios para poder ver quais são os problemas, o que está acontecendo, o que os conselheiros tutelares podem, né, sugerir ou fortalecer o trabalho, e a gente encontrou muitas dificuldades, né, bastante dificuldades. Uma dessas é exatamente, né, na Lei 227 do Estatuto da Criança também diz que é dever, né, que a criança possa ter essa convivência familiar com todos, com seu ambiente de onde ela está, com o pai, com a mãe, com seja quem for. E a realidade do Estado é que, para pautar o programa, que é a convivência familiar, somente Boa Vista executa, né? Para ser uma família acolhedora, digamos assim, que eu já estou falando aqui já daquela criança e daquele adolescente que não está no seio familiar, a família tem que estar bem capacitada. E os critérios são bem exigentes, né? Para essa família receber essa criança ou esse adolescente que está em conflito com a lei, né? Então a gente traz essas problemáticas dentro também dessa nossa oficina que nós fizemos, né? Nós realizamos. E a Débora, que é Conselheira Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, ela enfatiza muito que o Estado de Roraima precisa, né, colocar a lei para funcionar, digamos assim. Por quê? Porque é uma problemática do Estado, né, uma problemática de alguns municípios. Somente Boa Vista faz um trabalho com apenas 6 famílias, né, que são cadastradas, então a gente tem um impacto muito grande. Quando eu falo nessa problemática toda que precisa, que tem que estar lá, que tem que ter a lei, que tem que ter recurso para tudo isso, eu falo que os nossos abrigos estão cheios de criança e adolescente. Então a gente tem que diminuir esse número de crianças e adolescentes que está lá dentro, né? Diminuir, seja no abrigo de crianças, meninos e meninas, seja no abrigo de adolescente. A intenção da família acolhedora do programa é diminuir ou então zerar, né, para que a gente não possa não ter não precise gastar os recursos, não precise a gente chegar a tal ponto. Mas o trabalho, querida Adriana e os demais ouvintes, é dentro de casa, né? É É aí que tudo dentro de começa, né, casa Alisson? que tudo começa, é a utilização daquele aparelho celular, é a questão de já vou e não vai, né? E infinidade de situações. Mas a gente tem que ver o que acontece. É a educação do pai e da mãe, é um problema que está acontecendo, porque muitas vezes a criança e o adolescente, ele tem uma dor, mas ele vai reclamar lá dentro da escola. Ele não fala pro pai e pra mãe.
Hoje em dia você acredita que falta muito a questão dos pais pararem um pouco para estar ouvindo os seus filhos? É, falta bastante e acredito. Mais a participação dos pais, mais a presença ali. A gente sabe que hoje em dia é um corre-corre, o pai e a mãe têm que estar trabalhando, os dois têm que estar somando as forças para manter ali os custos de uma casa e de uma família. É aí nesse momento que eu falando como mãe, a gente sabe das dificuldades do dia a dia quando se tem filhos, né? Você sai para trabalhar, você deixa o seu filho na mão de outra pessoa, você dá-lhe todas as orientações. Não quero que você faça isso, não quero que você vá para a rua, não quero que você veja na internet determinado tipo de conteúdo que isso não agrega para você e se isso faz mal para a mente, por isso e dá nisso. Então, mesmo com todos esses ensinamentos, você ainda vê ali uma desobediência, né? A gente, por exemplo, eu falo eu como exemplo porque eu tive os valores, a educação passada dos meus pais de antigamente e que a gente obedecia e que a gente acatava tudo aquilo ali com muito respeito. Hoje os nossos filhos estão nos afrontando. Eu não sei se é uma falha do sistema no sentido de alta proteção e as crianças e os adolescentes estão se prevalecendo isso. Eu sou totalmente contra a violência, mas às vezes o pai e a mãe fica ali sem autonomia e fica até com medo de afrontar o seu filho para dar mais disciplina, mais regra, né? Tá faltando muito isso hoje. Os filhos também, as crianças tudo dona de si, acha que são donas do mundo. E por aí tira, eu acho que você, Arlisson, já deve ter presenciado inúmeras situações nas famílias, jovens difíceis, né? Isso mesmo. Eu acho que esse número ele aumentou depois da pandemia, porque a pandemia Piorou foi tudo. bagunçou a cabecinha da criança, do adolescente e também várias situações. Por exemplo, a utilização do celular, né? Em Sempre, não excesso. só para estudar, que estudar é bom, mas aí vai para joguinho, aí vai para ver uma coisa, vai para falar com um amigo, mas usa o dia todo, não tem o horário correto, o pai e a mãe às vezes não Exato. aplica, né? Olha, você tem tanto tempo aqui de minutos ou hora para utilizar o celular, depois pare, porque vai brincar, vai estudar, vai ler um livro mesmo sem ser pelo celular, porque o celular acaba consumindo a cabeça da criança, do adolescente. E a gente já viu aí na internet, E são os tem inúmeros várias. prejuízos, né? Porque assim, você pede, não vai olhar tal coisa, vamos olhar tal coisa que você vai aprender mais e não é tão chato, dá para aprender de forma Isso mesmo, lúdica. Não quer. não quer. Melhor Não ver um vídeo do quer. que ler um É livro, melhor tipo ver assim. aqueles vídeos fúteis que estão ensinando a falta de educação. Eu não sei como é que permitem colocar esse tipo de conteúdo na internet. E tem criança que gosta daquilo ali e acaba acessando. E ali aquele pai que fica atento é batendo naquela tecla o tempo todo. Não veja isso, isso não é para você, isso não vai te agregar em nada. E eu já Exatamente. peguei, eu não tenho vergonha de falar, eu já peguei várias vezes o meu filho mais novo com comportamentos de pessoas que ele viu lá naqueles vídeos e aí tive que parar, conversar e olha, dá trabalho, viu? Dá Dá muito trabalho trabalho. e você É uma tem. total desconstrução. Exatamente. E aí você veio, por isso veio a Lei Felca, né? Uhum, Justamente para tratar desses assuntos da internet, de colocar restrições na data, para que o pai acompanhe também, tenha lá a leitura da face, né? Aqui do rosto, para que o pai possa também estar fazendo a mesma coisa para acompanhar o adolescente. Então tem várias restrições, né? A partir de agora, que a lei já está funcionando, que a gente chama de Lei Felca, né? uhum. Que é justamente o ECA digital, justamente para a gente diminuir esse fluxo, né? Dessa garotada que gosta de Roblox, que gosta de falar outros assuntos, de outros jogos que levam infelizmente, leva para pornografia mesmo. Então a gente precisa evitar, primeiro desautorizar essas grandes empresas que trabalham com isso, né? E fazer um trabalho no campo aqui já do conselho, que é a orientação dentro das escolas, trabalhar as capacitações dos nossos conselheiros tutelares para que eles também estejam preparados
para poder fazer essas oficinas, palestras e entender um pouco a cabecinha também Perfeito. do adolescente. Eu sou muito a favor desses órgãos sempre começar ali pela raiz, pelas crianças, pelas escolas. Eu acho muito válido essas palestras que levam aí para estar informando os nossos jovens, porque às vezes o pai e a mãe ficam ali batendo na tecla, falando. Às vezes vem uma pessoa de fora e ele escuta muito mais até. É como você diz, ele vai se abrir com a tia lá da escola, com um amiguinho da escola, às vezes não procura o pai nem a mãe para falar. E olha que eu dou abertura, viu? Sim, pois é, a gente tem que aproveitar o pai e a mãe também, que deve se capacitar. Eu falei que quando a gente assumiu o sindicato, falou, olha, todo mundo aqui tem que se capacitar. Verdade. Não é só o conselheiro tutelar, não é só, mas o juiz, a polícia, o pai, a mãe, todo mundo tem que se capacitar, entender um pouco pra gente trabalhar junto nessa proteção, certeza. Porque até os 17 anos lá e 11 meses e 25 dias, ele é um jovem adolescente, né? Não se usa mais o termo menor de idade, tá? É jovem, adolescente, né? Então, a gente ter esse olhar e esse cuidado, porque eles estão vulneráveis o tempo todo, gente. O tempo todo. O tempo todo eles estão nessa prática. Não é mais como antigamente, que você saía numa rua para brincar, você não tinha ali o celular sem saber quem é que está por trás daquilo tudo ali, se está aliciando, se está ludibriando a criança. Então, são uma série de fatores. Inclusive, a gente recebe convidados aqui que a gente ouve histórias que a gente fica em tráfico de crianças. Sim. Nós temos alto índice de tráfico de crianças. Então, assim, eu nunca fui a favor de prender os filhos ali dentro de casa. Lógico que a criança tem que ter seu momento de lazer, mas com segurança. Mas dá medo hoje você deixar um filho comprar um pão lá na esquina. Você não sabe se ele vai voltar. Você não sabe o tipo de gente que está rodeando ali, que está olhando ali aquela criança. Então faz muito medo. As histórias que eu ouço, eu como mãe, realmente eu tenho muito medo. E filhos meus eu não costumo liberar na rua. Por conta de tanta informação que eu tenho, acabo que... Temos que ter o controle. E nós estamos Exato. num estado que é fronteiriça, né? Exato. Então a gente tem que ter cuidado ali. Inclusive a gente fez já umas visitas nos municípios, no Bonfim também, e a gente viu lá que inclusive a escola recebe 5 tipos de língua diferente, né? Então até aluno chinês a escola tem. Então é um trabalho que a gente tem acompanhado de perto também, toda essa vivência da questão do tráfico, da questão de evitar o próprio abuso, né? Como eu falei, que quando a pandemia tinha aumentado um pouco, a gente viu que o número aumentou, principalmente dentro de casa, você sabia? Infelizmente, sim, infelizmente. Casa, então, infelizmente, né? Que situação triste. Uma situação bem delicada, e aí por isso que nós viemos com essa nova gestão. A gente já está com 2 meses que está à frente do sindicato, 2 meses e alguns dias, né? E a gente veio estrategicamente, um plano macro, né? Que a gente aprovou junto aos conselheiros tutelares para a gente poder fazer um trabalho de capacitação, de orientação. E uma coisa desarticulada que nós temos no estado de Roraima é o CPA, Comitê de Participação de Adolescentes. Somente 4 municípios estavam ok com esse núcleo. Esse núcleo de adolescentes são os adolescentes que foram referências, que eles falam desses assuntos que a gente está debatendo aqui, né? E que eles organizam a escola deles, organizam a comunidade, participam das reuniões do CMDCA, que é o Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente, debate o assunto também, e nada melhor que jovem falando para jovem, né? Então ele traz as informações, traz o ECA e constrói junto com a comunidade, junto com o seu município, uma proposta de trabalho. Vai para Brasília, eles viajam para Brasília para poder estudar mais um pouco, ter mais conhecimento, se formar, né, que é uma formação continuada também aí desses meninos, que é o Comitê de Participação de Adolescentes. Então é uma coisa bem legal que o CDK está reestruturando. Até o dia 28 de maio, que é um encontrão estadual que nós vamos fazer dessas crianças e adolescentes, que vai ser aqui em Boa Vista também, nós estamos trazendo todos eles, são três por município, né? São 45 jovens que vão estar aqui conosco, e nós estamos mais uma vez capacitando, né? E mostrando para eles que agora é a nossa vez, né? Nada para eles sem eles, né? Então, a gente está aprovando essas propostas de trabalho, fazendo essas campanhas, mas a gente tem que ter o jovem dando a opinião dele também, falando na língua dele, do jeito que ele entende, para que a gente possa fazer um trabalho mais acirrado ainda na proteção, né? Contra abuso sexual, contra a questão de violação de crianças e adolescentes. É mais uma questão de trabalho preventivo, né? Exatamente. Para que esse jovem fique bem informado e não venha cair nessas armadilhas, porque hoje é só o que tem. Você vê pessoas totalmente estruturadas, pessoas que estão ali bem
apto a essa inovação de hoje e ainda acaba caindo aí em muitos golpes, em muitas pessoas que se passam por outras. Imagina os nossos jovens que eles sempre têm aquele pensamento, nunca vai acontecer comigo. Né? Verdade. Eles se acham muito seguros e ainda não tem aquela percepção lá da frente, da consequência, né? Isso Mas mesmo. eu queria saber de você, a convivência familiar segura, ela é um direito fundamental. Quais são os fatores que mais comprometem aí esse direito atualmente? Olha, um dos fatores, eu costumo dizer da nossa, essa geração que a gente faz parte, né? Uhum. Essa separação dos pais, ela mexe muito com a Nossa, cabeça dos adolescentes, né? A separação e às vezes as questões mesmo de abuso, porque é o padrasto, porque é o tio, é alguém. Então a gente ouve, infelizmente, essas histórias. Nós somos o segundo lugar de abuso sexual a nível norte, que né? triste, E nós gente. estamos em segundo lugar. Aí eles perguntam, mas está tendo mais abuso, é isso? Não. Os adolescentes, crianças e adolescentes estão denunciando mais. A Que gente tem bom. divulgado bastante o Disque 100. A gente tem, como eu falei, né, as pesquisas mostram onde estão sendo estabelecidas. A conversa dentro da escola é importante. Eu enfatizo muito a escola porque não tem outro lugar para a gente fazer a prevenção e proteção. Né? O tempo que você está dentro da escola é o tempo que você não está em casa, não está na rua e está estudando, né? E o professor é um ator principal. Então, eu digo para você que um dos fatores é, sim, essa questão toda. É um dos, né? Mais principal também. E, de, e falta de acompanhamento também. Às vezes você precisa de um psicólogo, de um profissional, e às vezes não tem esse profissional. O CRAS faz um trabalho bem de proteção também, de acompanhamento, CRAS, CREAS, né? Dentro dessa convivência familiar, é para ser assim, pelo menos. Então, eles têm uma equipe profissional. Eu falo aqui de Boa Vista, né? Que eles têm essa equipe que faz um trabalho, é uma equipe técnica, mas não é suficiente. Inclusive, nós já pedimos uma reunião, né, com as atuais gestões a partir de agora, né, para que a gente possa falar mais sobre isso, que a gente possa contratar mais profissionais, que a gente possa ter um olhar para os municípios, que o CEDICA que faça seu trabalho de verdade na política pública, que é buscar também os recursos, porque os recursos ele tem, mas ele não está destinado corretamente, ou então não está sendo, a aplicabilidade do recurso não está sendo 100%, né? Dos 100% está sendo 10, 15%, essa é a realidade. E a gente traz essas questões como desafios, né? Para a gente poder evitar, né? Pelo menos prevenir um pouco, né? Desses 100% do estado de Roraima, se nós, conselheiros tutelares, conselheiros municipais de direito, o CEDICA, os parceiros, porque a gente não caminha sozinhos, nós temos a própria Defensoria Pública que está conosco, nós temos também as secretarias de Estado, nós temos vários parceiros, a própria Polícia Civil, a Polícia Rodoviária Federal também fazendo um trabalho e vários projetos caminhando, mas tudo isso é pouco, gente. Isso não atinge 10% das ações que nós devemos fazer com os milhões que estão na conta. Com E eu tenho, certeza. desde que a gente assumiu, nós, né, a gente tem olhado bastante, gente, como é que nós vamos operar lá na ponta? Como é que a criança vai sentir que a gente está trabalhando se a gente está parado aqui e esse negócio está travado? E esses desafios nos afetam, mas a gente está com muita boa vontade, com muita garra para querer fazer a coisa acontecer, para que a convivência familiar funcione. Né? Um dos desafios que até o próprio juiz Parema tinha falado para nós, olha, o desafio é nas vilinhas. Se tu acha que nossa cidade, ou então os nossos municípios no centro, que a gente chama, né, estão assim, você imagina nas vilinhas desassistidas que o projeto não chega? Como é que não está essas Com vilazinhas lá no cantinho? certeza. E Com essas certeza. crianças? E outra coisa, gente, não é normal não chegar na comunidade indígena, né? E o garoto tem 13 anos e a mulher que ele tá tem 30, isso tá errado. Sabe como assim? Não, olha a situação. Ou então, de 13 anos, a menina lá, de 13 anos também, 12, tá casada com um cara de mais de 30. Gente, isso é fora da lei, isso não existe, isso não é cultural. Nós precisamos fazer as prevenções dentro das comunidades indígenas. Precisamos dialogar com os tuxauas, precisamos dialogar com os parentes, mostrar o ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, e dizer, olha, a lei não é só para branco, não. O branco criou, vamos operar aqui dentro da lei, mostrar,
vamos fazer as capacitações. A lei é para todos, A porque lei é na hora de buscar os exatamente. direitos, todo mundo quer ter Todo os seus mundo tem direitos direito, também, né? exatamente. Então vamos agir de forma correta, não é só os direitos, mas também os deveres que temos que cumprir. Mas assim, eu queria saber também qual foi a relevância da participação do CONANDA nas discussões promovidas aí pelo SEDCAR. Então, a gente traz o Conanda porque tudo é de cima para baixo, né? Uhum. Então, a gente tem um plano nacional de convivência comunitária aprovado e o estado de Roraima tem que criar o seu plano também. É um desafio que foi colocado pelo Conanda, pela conselheira, pelos demais. Nós temos também o professor Paulo Tadeu, que é jornalista também. Sim, Ele é conheço. conselheiro do Conanda também, Olha, né? Então, ele também nos acompanhou nessa conversa e um dos desafios é implementar, assim, esse plano. O que não for para implementar é para criar dentro dos municípios, para a gente fazer um trabalho. A Justiça, né, o Ministério da Justiça, o Ministério Público, perdão, já está batendo nas portas dos municípios perguntando, e aí, como é que está o programa da convivência comunitária familiar? Como é que está a família acolhedora? Né, como é que está o programa? Está sendo executado? Não tem? Por que não tem? E os CMDCAs, né, que é os conselhos municipais que estão nos municípios, têm que se preocupar, porque tem que criar resolução, tem que criar o grupo de trabalho, tem que criar tem que ter as capacitações para que a gente faça o trabalho. Não vamos encher nossos abrigos de crianças, gente, né? E de adolescente, pelo amor de Deus, para a gente poder fazer esse trabalho em conjunto, né, com os 15 municípios. E a gente precisa colocar a lei para funcionar. como é que você avalia hoje a rede de proteção à infância e adolescência em Roraima? Eu espero voltar aqui em outra oportunidade para dizer o que eu não vou falar agora. A rede está furada. Né? A Nossa. rede está furada. A gente precisa voltar para novamente trazer o Estatuto da Criança e do Adolescente, trazer todo o nosso aparato, as resoluções, estudar um pouco mais todos nós, né? Novamente, quem já estudou, estuda novamente mais um pouco e nos capacitar, mas principalmente a comissão intersetorial, que eu chamo, né? A intersetorialidade de educação, saúde e assistência, ela tem que caminhar junto, senão não consegue fazer o trabalho. Daqui a pouco nós estamos confundindo de novo que o papel do conselheiro tutelar é polícia militar, e não é. Ele não é para prender o adolescente, para punir, não é para ir buscar em área de conflito, não. O trabalho dele é totalmente diferente. E a rede precisa se organizar. E eu digo mais que até o próprio juiz precisa também novamente pegar o livrinho para a gente estudar junto, para a gente compreender e não errar, né? Porque se a gente erra, a gente está falhando com a criança e com o adolescente. Então, é capacitar novamente a formação continuada de toda a rede de proteção envolvendo todos os atores. E é por isso que, assim que a gente assumiu, imediatamente foi criado o Comitê da Rede de Proteção, da qual até a professora defensora pública Leni Rodrigues é a nossa coordenadora barra presidente, né? Que eu chamo de presidente para respeitar a mulher, né? Porque ali tem muita história e tem Ali muito tem, conteúdo, tem viu? muita informação. Demais, muita informação mesmo. E Ela é ela incrível. e ela é a nossa coordenadora e a gente está fazendo um excelente trabalho, inclusive preocupado com essa parte de recursos, de financiamento, para a gente poder trabalhar e atender todo o estado de Roraima em todos os quesitos. Tá? Na sua opinião, quais são os desafios que ainda precisam, né, ser enfrentados para tornar essas políticas mais efetivas? Além desse desafio que é capacitar, a gente precisa sensibilizar os nossos políticos para investir, para colocar suas emendas parlamentares, para colocar esse pelo menos 1% na assistência social. Falo também a nível nacional, que nós temos o SUAS aí para dar esse suporte, mas nós precisamos de recursos, né? Para a gente efetivar, de fato, de direito à execução do trabalho, né? Enquanto a pauta da criança e do adolescente. Sem recurso a gente não consegue fazer o trabalho, né? Acompanhar. Nós precisamos olhar também o salário desses conselheiros tutelares. Nós temos aí conselheiro tutelar recebendo um salário, alguma coisinha ainda. Eu até fiquei com vergonha deles, né? Dizer, cara, vocês trabalham até final de semana. Até nas férias, se duvidar, vocês estão indo lá socorrer a criança e o adolescente e não está tendo um olhar para eles, não. Não vou dizer aqui o nome do município, a vontade é grande, mas
de dizer para vocês que precisamos ter um piso salarial. A gente começar a falar sobre isso junto com os conselheiros tutelares. Acredito que eles já têm até uma minuta pronta, porque vem gestões passadas da gente, né? Mas a gente precisa trabalhar pelo menos um piso salarial mínimo aí, de 3 salários mínimos ou 4 para esses conselheiros tutelares, que eles são guerreiros. Já que a demanda Eles são só guerreiros, aumenta, né? só aumenta, Só é um e às ponto vezes crescente. isso mesmo, e eles tiram do próprio bolso, às vezes para colocar diesel ou combustível no carro para chegar na criança. É inacreditável. Às vezes o gestor da pasta fala assim: não tem diária, pois eu vou assim mesmo, que eu vou lá pegar a criança e proteger. E é isso que eles estão fazendo, são guerreiros mesmo, né? E eu costumo dizer, se você quer conhecer o seu prefeito de verdade, vá lá no CMDCA, vai lá no Conselho Tutelar. Dali não precisa ir para lugar nenhum. Se tiver bom lá, tá bom todo município. Mas se não tiver, você já sabe. Olha só, a luta é grande, A né? luta é grande. Mas assim, falando diretamente para a população, para a comunidade que nos acompanha, como combater situações de negligência, violência e exclusão social dentro desse debate? Sociedade, Roraima, Boa Vista e os demais que estão nos ouvindo nas plataformas também, que pode estar em outro estado. Olhem mais para nossas crianças e adolescentes, né? Não precisa ser aquele pai ou mãe ou tio chato, mas observem, acompanhem na escola. A partir das notas, as notas elas falam muita coisa pela criança e pelo adolescente. Acompanhe o professor. Não, acompanhar não quer dizer que tem o adolescente que tem vergonha, né? Você acredita que teve, tô com vergonha, mas tem que acompanhar de perto, tá? Toda essa questão dele, dentro de casa, quem são os amigos que ele anda, né? Aonde que ele está. E outra coisa, tem várias atividades que você pode promover junto com a educação do seu filho. Os cursos que estão aí, tem cursos gratuitos em algumas organizações, alguns órgãos aqui, alguns departamentos. Você pode aproveitar e ver. Tem estágios também, né? Programa de estágio remunerado. Nós temos uma plataforma que depois eu posso estar compartilhando o link, que é do Unicef, que tem vários cursos gratuitos lá dentro para criança e adolescente, até para desenvolvimento de software, já que eles gostam de celular. Então, bora trabalhar robótica aqui dentro do celular, aprender mais um pouco, tem informática básica. Então, a ocupação mental vai fazer com que essa famosa, essa crise que eles sentem, né? Que eles têm um pouco de nervosismo, ou então estão chorando do nada, ou então estão se cortando, né? Que isso acontece Nossa, também. tem muito, Tem né? muita coisa. Infelizmente. Então, Nas escolas a isso. gente ouve muito relato, né, dessa Sim. situação. Jovem depressivo, estão se cortando. Então, E aí é uma hora de toda a sociedade se mobilizar, é, né, começando pela família e também os profissionais que estão ali em volta. E, gente, são o nosso futuro. São os futuros profissionais. isso mesmo. São as crianças, os adolescentes. Então a gente tem que voltar a olhar. Uma coisa muito importante, Arlisson, que uma diretora de escola veio aqui. Essa questão de ter tirado o celular. Celular é uma ferramenta incrível. Você está ali com o mundo na palma da sua mão. Isso. Mas vamos utilizar para o bem, gente, Sim. né? É por isso que, assim, como o jovem não atende, foi preciso proibir e só ser ali autorizado perante ali o professor quando necessitar de uma pesquisa escolar, né? Porque daí depois você não sabe que tipo de coisa estava acessando, com quem estava falando, quem estava lá do outro lado conversando com esse jovem. Então, isso é um perigo muito grande. Aí um relato muito positivo que ela nos deu é que os jovens, depois dessa proibição, já fez um ano, eles estão surtindo mais efeito, né? Ali nos... Porque você tem a inteligência artificial, te traz tudo mastigadinho. O jovem não estava parando para pensar, né? Antigamente, no nosso tempo, não existia nada disso. No meu tempo, que eu sou bem mais velha, Sim. não tinha nada disso. Então, você aprendia ali, nos pormenores ali, no cru mesmo, sem precisar de internet, sem ter nada ali. Era você e os livros e você e o teu caderno. Se quisesse falar, tinha que ir no vizinho, tinha que ir lá na casa Exatamente. dele, né? E aí, o que é que acontece hoje? Aí tem que tirar, dar essa pausa, dar essa freada para que os jovens voltem de novo ali assim e parem para pensar. Um ponto relevante que ela citou foi: que tipo de futuros profissionais nós estamos formando? Aquele que aprende nas coxas, não passou pela mente, simplesmente passou pelo celular e ali ele colocou ali. O que ele aprendeu? Nada. Nada. Exatamente. E futuramente, se ele for escolher ser um médico, ser um advogado, ser uma profissão, digamos um médico, uma enfermeira, um técnico de enfermagem, uma pessoa que lida com a vida,
e não estudou o suficiente, ele colou a vida inteira ali da internet, né? Que tipo de profissional é esse? A gente vai E ter aí é um problemas. prejuízo atrás do outro. Então é uma coisa que eleva a outra. A gente não pode fechar os olhos. Gente, é alarmante? É. O conselheiro está aqui falando para gente coisas que ele vivencia todo o santo dia. Às vezes o pai ou a mãe vai orientar, e o pai é chato, a mãe é chata. Não, eles querem o seu bem. Querem o seu bem e não querem ver você amanhã. Porque eu costumo dizer como mãe para os meus filhos: olha, você acha chato quando eu reclamo, quando eu te oriento em alguma coisa? E eles não querem nem aceitar. Mas o mundo vem mais severo. A mãe ainda fala com amor, a mãe ainda aconselha com Isso. amor, ensina com amor. Mas se você for errar lá fora, o mundo não vai O passar a mundo mão não na vai sua te cabeça. perdoar. Não vai mesmo. E vem severo. Se Não ti- vem com Isso brandeza, mesmo. com amor, com delicadeza, não. E se eu tiver um adolescente também nos ouvindo, o que eu poderia sugerir de ocupação mental além da escola é que se envolvesse em alguma parte cultural, né? O que é parte cultural? Poderia ser a capoeira, pode ser um karatê, pode ser quadrilha junina liberta. Eu sei porque eu acompanho um grupo e eu vejo que o tempo que estão ensaiando, que estão com a mente ocupadas no alinhamento, na organização, na postura, na garra, porque também não deixa de ser competição, eles também não estão usando o celular. E isso conta muito para mim quando eu vejo, olha, das Se 5 horas, desprendeu ali um pouquinho, desprendeu, das né? 5 da tarde até 10 da noite, ninguém vai olhar celular. Só vai tomar água e voltar para a fila. Que E coisa aí, boa. isso é legal. Por Voltar à isso que vida normal, né? voltar à A vida vida não é só na normal. frente de uma tela, tem muitas outras coisas também que você pode fazer. Muitas pessoas ficando sedentárias, não só nossos jovens, Isso também os mesmo. próprios adultos também. Às vezes a pessoa se perde ali o tempo todinho na frente de uma Isso. tela, está esquecendo de praticar um esporte, de fazer uma outra atividade. E assim vai adiante. E os jovens também vão vendo esse exemplo que nós somos espelhos, né? Isso mesmo. E daí isso vai se perpetuando. Vai se repetindo, vai fazendo a mesma coisa. Exato. Eu digo assim, a gente. É a minha geração, na verdade, né? A minha geração que está sendo pai e mãe nesse momento. Uhum. Olhem para os seus filhos, deem atenção, deem amor, deem carinho, né? E acompanhem. Acompanhem em casa, acompanhem na escola, não deixe de acompanhar, porque aí pode não, é para dar certo, como sempre deu antigamente, porque que agora, por causa da tecnologia, a gente vai se prejudicar. Exatamente. Meio Temos que atropelou tudo, né? As pessoas não souberam muito lidar com essa evolução grandiosa que nós tivemos e acabaram que se perdendo sem saber filtrar o que é certo, o que é errado, isso. simplesmente. E precisa aí políticas públicas, profissionais, pessoas estarem aí nessa condução para que isso tenha um freio, para que isso volte tudo a ser normal e a equilibrar. Isso mesmo. E tocando nesse assunto, a gente já cobra também do poder público mais uma vez, que a gente já falou que precisa de recurso, mas olhando para esse lado, e me lembro muito bem, eu acho que você também, que nós tínhamos o programa de estágio remunerado. Não sei se, aquele Lembro. tempo era legal que a gente ia para a escola e depois no horário oposto, não era todo dia, era 2 vezes na semana, você vestia a blusa do estágio. Isso para nós é importante, adolescente. Quando tava lá, olha, eu vou vestir a blusa aqui do estágio, tenho minha bolsa no final do mês, que era X valor, e o comprometimento de lá do estágio, de entender um pouco como funciona o administrativo, entender um pouco o papel ali daquela função que era exercida, porque é um estágio, ele é secundário, né? É um profissional secundário. Mas então, assim, isso faz falta e os nossos governantes, os nossos políticos deveriam olhar para isso, para que a gente possa retomar esses programas de estágio, para poder incentivar essa moçada que está no ensino médio aí, que vai daqui a pouco ser o nosso futuro, como você bem colocou. Isso é uma ocupação mental, isso não é gasto, isso é investimento, né? Na área de educação, de saúde, assistência, seja lá onde for. E eu acredito que é um braço que tem que ser olhado com atenção e fortalecido para que a nossa juventude volte, ter aquele brilho novamente no olhar, aquela preocupação com a pequena responsabilidade, mas com seu estudo, foco no estudo também, que é importante também, não deixar de ter esse olhar para a nossa juventude. Então, eu ocupo também não só o pai e a mãe às vezes lá, mas também o poder público. O poder público tem que ficar olhando para a gente, Com também nos certeza. ofertar. A gente paga tanto imposto todo dia, com tanta coisa, com combustível, com isso, aquilo. Quem tem carro, quem não tem, vai com arroz, com feijão. Então, assim, muita arrecadação e pouca distribuição, Com né? Então, certeza, a gente com precisa olhar certeza. isso.
É verdade. Você queria deixar um recado também, né, sobre o imposto de renda? Isso, nós fazemos um grande trabalho através do Sedicar e nos 15 municípios aí, com os nossos parceiros, que são os conselheiros da Lei Municipal, e todos nós estamos envolvidos, né, na campanha do imposto de renda. Quem recebe acima de 5 mil, já sabe, tem que declarar o imposto de renda. Quem ano passado também já não recebia menos, ainda tem que declarar, porque ainda tem esse ano, né? E você pode doar. Você pode doar, em vez de pagar para o governo federal, você paga, solicita lá, fala para o seu contador, olha, eu quero doar a minha parte, eu não vou dar para o governo, então eu vou doar aqui para o Fundo Estadual do Direito da Criança e do Adolescente. Então ele vai ter a opção lá, o seu contador sabe como é que é, aí ele clica, gera como é que a gente chama? Um imposto, né? Ali você paga na hora e pronto. Se você tiver que ser... se tiver alguma coisa para ressarcir, eles vão lhe ressarcir, mas uma parte vai para a doação do imposto de renda e vai chegar na nossa conta. Com esse recurso, nós vamos poder desenvolver os projetos, que é as ações sociais. Tudo tem um custo, né, Tudo tem um Alisson? custo, né? Verdade. E aí vai ser bom, porque não fica solto, né? Assim, essa doação é importante para nós. Inclusive, os parceiros aqui, como a própria Defensoria também tem, a gente tem o Renda Sorrisos, né? Que é o nome do programa que foi criado para a gente poder fazer doação. Então, você, empresário, vocês que estão, que tem muito a pagar por imposto de renda, doa para a gente, doa para o fundo municipal do seu município, doa para o fundo da criança e também para o fundo do idoso também, né? Que é importante falar que também é uma organização que ajuda os idosos aí do nosso estado, tá bom? Então, é importante essa doação e a gente vai agradecer muito, porque nós vamos mostrar, pelo menos nessa nova gestão, o que nós vamos fazer com esse recurso, né? E com certeza estaremos aí dando as nossas oficinas, as palestras, fazendo acontecer realmente as ações para crianças e adolescentes. Perfeito. A gente passaria a tarde inteira aqui só falando disso, né? Porque tem muita coisa, né? E você fala com tanta garra, com tanto amor do teu trabalho. Te desejo muito sucesso e força aí nessa caminhada, nessa jornada, que a gente sabe que não é fácil, que venham parcerias, que venham mais forças a somar aí com o trabalho de vocês, que entrem pessoas aí só para agregar, né? Que toda força é necessária. E deixa aí o seu recado para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo para todas as famílias que têm crianças e que têm adolescentes. Te agradeço, Adriana, muito obrigado pela oportunidade, a Rádio Defensoria, seu direito em primeiro lugar, já estou vendo aqui porque eu também sou militante a nossa atuação dentro do Sedicar é enquanto a Associação dos Estudantes de Roraima, que é a ASOE, a gente faz parte, a gente não é o poder público, a gente é a sociedade civil, a gente anda muito porque são 24 conselheiros, então são 12 do poder público e 12 da sociedade civil. A gente forma esse conjunto que é o Sedicar, o Conselho Estadual do Direito da Criança e do Adolescente do Estado de Roraima. E o recado que eu quero deixar para as crianças e adolescentes e para os pais é: sejam felizes, né? Sejam felizes, sejam pessoas alegres, porque isso nos motiva a continuar a cada dia, né, do nosso trabalho, das nossas vidas, e com felicidade, com alegria, a gente consegue dar amor, dar carinho para nossa criança, para o nosso adolescente, e consegue ter as energias para trabalhar, para poder ter uma saúde plena, porque quando você é feliz, você sorri, você solta saúde também. Com certeza. Né? Então, e é isso que a gente quer que a criança e o adolescente sinta, né? Essa segurança de estar com o pai, com a mãe, né? E esse convívio familiar dentro de casa, que é de suma importância. E cabe você, pai, mãe, ou vô, vó que cuida da criança, ter esse cuidado, esse olhar especial para sua criança e adolescente dentro de casa. Perfeito, recado dado. Compartilhe essa informação com quem você acha que está precisando ouvir essa conversa, que é de suma importância. A você que nos acompanhou até agora, muito obrigada pela sua companhia. Você também acessa os nossos conteúdos aqui da Rádio Defensoria pelo YouTube, o Deezer e o Spotify. Eu vou ficando por aqui com mais um Entrevistas DPE e até a próxima. Tchau, tchau.